Hoje, uma live de perguntas e respostas. Você pergunta, eu respondo. Eu vou começar pegando aqui uma dos stories, tá bom? O que gera mais resultado, Google ou Instagram? Eu vou começar então com essa aqui. Na verdade, os dois são importantes, tá? Agora, depende muito do momento que você tá. Então, sei lá, você está começando e você tem dificuldade de se expor, o Google vai te ajudar bastante, tá? Tem uma frase que eu falo que é assim, ó, o Google te ajuda a pagar, a pagar os boletos, né? O Google te ajuda a ter pacientes ali no consultório. O Instagram, ele te dá lucro, principalmente para quem tem dificuldade com marketing, com tecnologia, com a questão da exposição. Começa pelo Google. Por quê? Porque no Google se você for nosso aluno, por exemplo, você assiste às aulas, você mesmo coloca as campanhas para rodar, né, e começa a ter pacientes te procurando no consultório. Então é super tranquilo. Mas caso você tenha qualquer dificuldade também, se contrata alguém, a gente também tem serviços, tá, de tráfego pago para médicos. Então, se você também não for nosso aluno, ou se você for nosso aluno, se você não tiver tempo e não quiser lidar com isso, você contrata alguém e essa pessoa vai fazer, né, a sua agenda encher. A gente tem exemplos de médicos que há um ano começaram do absoluto zero, tá? E hoje estão com suas agendas cheias, tá? Óbvio que não é só Google, tá? A gente tem todo o método aqui que precisa ser aplicado para que realmente a agenda ela permaneça cheia ou ela esteja sempre sendo preenchida, tá? Agora, se você já estiver na jornada aí, você não está começando, se você já tem um tempo que você já tem consultório, você já tem pacientes, você já está faturando aí, sei lá, mais de 10 mil, 20 mil reais só de particular, o Instagram vai te dar escala, vai te trazer resultados mais rápido. E não só isso, você vai atrair um paciente mais qualificado, né? O que a gente chama aqui de paciente certo. O que é paciente certo? É aquele paciente que precisa e está disposto a pagar para um serviço de mais alto ticket. No nosso método a gente chama de programas de acompanhamento, tá? Seja clínico ou cirúrgico, tá? Que nada mais é do que você oferecer um serviço de pós-consulta ou pós-procedimento, pós-cirurgia, que realmente ajude o paciente, que gere ali uma experiência, um relacionamento mais próximo e que gere mais resultado também. O Instagram, ele vai ser a sua rede que vai qualificar, que vai trazer os clientes mais qualificados. O Google ele vai trazer clientes para você, mas o Instagram vai trazer os melhores clientes, tá? Então, por que isso acontece? Porque muitas vezes o tipo de cliente do Google, ele quer o atendimento para ontem. É aquela pessoa que está agoniada, que está procurando para ontem o médico, a médica, né? E, obviamente, isso não é eu estou generalizando aqui, óbvio que tem, né, pacientes que vêm do Google e que também querem experiência, que também querem, mas a gente já, né, eu estou aqui há 5 anos, né, fazendo isso aqui, então, acompanhando de perto os nossos alunos. Então, tudo que eu falo aqui né, se eu enxergo longe hoje é porque eu estou sobre ombros gigantes. Então, são 1.300 médicos, algumas centenas que eu acompanhei de perto. E o que acontece? O cliente do Google, ele é o típico cliente que a gente chama de cliente de preço. Ele não está, a maioria deles, tá? Ele não está buscando, na sua maioria, uma experiência, um relacionamento. Ele está buscando resolver o problema dele com o menor custo-benefício, tá? Com custo-benefício, melhor custo-benefício. Já o paciente do Instagram, a maioria, não é que do Instagram também só vai vir cliente de relacionamento, como a gente chama, não. Do Instagram também, sim, as pessoas vão entrar em contato, vão querer saber preço de consulta, vão querer se você atende convênio, vão querer, né, ir pelo convênio, vão querer pechinchar, mas a maioria
eles vão criar um relacionamento com você, eles vão te acompanhar e eles vão escolher você. Eles vão escolher, né, fazer o seu serviço e principalmente procurar você para fazer o seu serviço de mais alto ticket, o seu melhor serviço, tá? A minha recomendação é comece com o Google, que é mais fácil e é mais rápido, e não procrastine no Instagram. Em seguida já começa o Instagram também, tá? Porque hoje em dia também a gente sabe que os clientes que vêm do Google acabam indo no Instagram, os clientes do Instagram acabam indo no Google, né? Até os pacientes que são indicados por outros pacientes acabam indo no Instagram, no Google. Então hoje a gente sabe que existe muito forte esse boca a boca virtual aí, boca a boca positivo virtual. Ó, o Fabiano está perguntando, o que você diria para quem está começando como princípios fundamentais? Para quem está começando como princípios fundamentais é o seguinte, a gente tem aqui o acrônimo, né? AMAR. Acreditar, seguir o método, estar num ambiente, né? Fazer parte de um ambiente com outras pessoas que querem a mesma coisa que você e ser resiliente, tá? Então, dentro do... Como você é nosso aluno, Fabiano, o que eu diria para você já tem o método e o ambiente, é vigiar para todo dia, né? Todo dia tá reforçando a sua crença de que você acredita, sabe? Acreditar em que, Wilder, exatamente? Cara, primeiro, acreditar em você, tá? Olhar para a sua história e ver, cara, eu me dediquei uma vida inteira para oferecer uma medicina de qualidade. Então, tem pessoas que querem e que estão dispostas a pagar por isso, tá? Acreditar na boa medicina, acreditar que tem pessoas que querem essa medicina de qualidade, que precisam dessa medicina de qualidade, uma medicina com um olhar mais amplo, tanto do ponto de vista técnico, né, quanto humano, e acreditar, né, que é possível, né, viver dos seus serviços particulares, né? Então, primeiro começa acreditando em você, depois na boa medicina, depois na gente, tá? No nosso método, no nosso ambiente, na nossa comunidade, e ser resiliente. A curva de crescimento do particular não é assim. Tá mais para ser assim, sabe? Mas pode ser um assim que vai variando e vai crescendo e vai melhorando, né? Então, princípios fundamentais é esse. Seja treinável, né? Então, seguir o método, estar presente no ambiente. A nossa parte tá dando para você, cada vez atualizando o método, né? Te dando as ferramentas, cuidando do ambiente para que você se sinta, né, à vontade, para que você se sinta seguro, para que você se sinta, inclusive, à vontade para compartilhar desafios e conquistas, né? E da sua parte acreditar e ser resiliente. Isso são os princípios fundamentais, tá? Obviamente, focar sempre na melhoria do seu paciente, né? O que eu posso fazer para ajudar o meu paciente? Todo dia se perguntar o que eu posso melhorar para, né, ajudar mais pessoas. Então, marketing é sobre ajudar pessoas, né? Organizar o serviço para entregar um serviço incrível. Todo dia fazer essa pergunta, né, e ir aplicando, errando, ajustando, melhorando. Quando menos muito em breve, você vai estar surpreso com os resultados, tá? Como conseguir aumentar o preço da consulta sem assustar os pacientes? Aumentar preço, a gente até falou um pouquinho sobre isso lá no Seu Vime ao Vivo, né? Varia muito da especialidade, varia muito do local onde você está, mas eu pessoalmente acredito que o preço ele está sempre relacionado à percepção de valor, né? Então, o que as pessoas já dizem hoje sobre o preço do seu serviço, da sua consulta, do seu pai, da sua cirurgia, né?
Então, como é que você descobre isso? Fazendo uma pesquisa de satisfação. O ideal é sempre a gente estar perguntando das pessoas, né? Dos nossos clientes e tal. Uma das perguntas que você faz lá na pesquisa de satisfação, o que você achou do serviço? E aí pode ser específico. O que você achou do atendimento da secretária? Né? O que você achou do atendimento do médico? O que você achou do estacionamento? Né? E pergunta deliberadamente, esse preço que você pagou, você acha que está abaixo do que vale, está dentro do que você acha que vale ou está acima do que você acredita que vale? E pergunta deliberadamente para os pacientes. Vocês vão surpreender como, se você, para quem segue o nosso método, né, eu falo isso para os meus alunos, né? Se você não for meu aluno, aí eu não posso falar por você, mas pelos meus alunos eu falo que quem está aplicando o método CVM, a resposta sempre tem sido que o preço nunca é acima do que a pessoa recebeu. Então, a percepção de valor que os meus alunos passam é sempre acima. E se você, que é meu aluno, está recebendo no seu NPS que a percepção de valor, né, achei caro, né, se tem muita gente dizendo que está caro, aí tem duas coisas para você investigar, tá? Primeira coisa, talvez você não esteja entregando tanto quanto você acha que está, ou a percepção de valor do que você entrega não esteja tão boa, tão alta. Às vezes, a gente até está entregando bastante, mas a gente não sabe como fazer o paciente ficar presente para isso. O cliente ficar presente para isso. Né? Então, é importante ficar sempre medindo como é que está a percepção. Segunda coisa você pode estar atraindo o público errado, tá? A pessoa pode ser multimilionária e você pode estar entregando um serviço incrível. Se ela for um paciente de preço não é só o paciente que não tem grana. O paciente de preço é a pessoa que não valoriza a experiência em relação ao atendimento de saúde. Tem muita gente que, por exemplo, é paciente de preço em relação ao atendimento médico, mas é um paciente de relacionamento em relação a cuidados com carro, por exemplo, homens. E aí tem que fazer um ajuste na comunicação, né? Comunicar com pessoas para atrair essas pessoas, né? Comunicar nas redes, comunicar no site, comunicar até na hora de falar com os próprios pacientes, né? Para eles indicarem e tudo mais. Mas é isso. Uma outra coisa sobre não assustar os pacientes é preparar os pacientes, é estar se comunicando com eles, sabe? Por exemplo, vou dar um exemplo. Ela, todo ano, ela já até escolhe a data, se não me engano, né? Eu acho que é março. Você pode ter uma política de aumento de preço, sei lá, uma vez por ano, 2 vezes por ano, e preparar os seus pacientes para isso, né? Tá sempre comunicando para eles. Para que ano após ano eles vão se acostumando com isso. Tá? As coisas aumentam mesmo, né? E o preço do serviço médico também aumenta, né? Então, é uma questão de educar os pacientes, tá? E como é que a gente faz para não assustar? É estar sempre fazendo essa pergunta que eu fiz antes. O que eu posso agregar de valor no serviço que eu já entrego para o meu paciente achar barato o serviço que ele paga, né? Às vezes, gente, a gente paga algo, sei lá, R$50 e a gente acha caro. Por quê? Porque a percepção de valor para a gente daquele serviço não tá legal. E às vezes a gente paga uma parcela de algo bem mais caro, sei lá, R$500, R$1.000, e a gente acha barato. Por quê? Porque a percepção de valor é maior. Então, o que você pode fazer? São duas perguntas. O que eu posso realmente fazer para agregar mais valor? E a segunda é, como eu faço para os pacientes perceberem esse valor? Tá? Então, são perguntas aí para vocês refletirem. Vamos lá. Como comunicar aos pacientes que não atenderei mais convênio? Boa, Vanessa. Parabéns por isso. E, olha, o que tem dado certo aqui para os alunos CVM é você
tanto na consulta com os pacientes que são pacientes de mais longa data, que você já tem um relacionamento, você já tem um vínculo, né, que você pode começar fazendo você mesmo um filtro, sabe, dos seus melhores pacientes, aqueles pacientes que você acredita que eles realmente te valorizam e que você gostaria que eles continuassem com você. E aí você pode, você mesma, conversar com eles, entrar em contato, mandar mensagem, ligar, ou até mesmo falar para eles retornarem, né? Você dá um prazo para eles. Então, eu lembro, a gente tem aulas, inclusive, tá, Vanessa? Sobre transição. Tem algumas aulas, inclusive aulas de clínicos, como clínicos fizeram a transição, cirurgiões como fizeram a transição. E os pilares são sempre os mesmos, sabe? Tipo, uma comunicação bem autêntica com seus pacientes, sabe? Filtrando os pacientes que você realmente... São aqueles pacientes que você sabe que te valorizam, que já tem um relacionamento de longo prazo. Chamar eles para consulta. Não é o tipo de comunicação que principalmente para os pacientes mais próximos, que é legal receber via WhatsApp, né? Eu sei que não dá para chamar todo mundo, eu sei que não dá para falar com todo mundo, mas estabelece um prazo, tá? Estabelece um prazo, sei lá, 3 meses, 6 meses, né? Eu não sei qual é a tua necessidade, eu não sei qual é a tua realidade ainda, se a gente pode conversar depois com mais calma, mas estabelece um prazo aí de alguns meses para você sair do convênio e depois, para os pacientes, estabelece um prazo para manter um preço de consulta. A pergunta foi: como eu faço para avisar meus pacientes, né, do convênio? Então, primeira coisa, você marca uma data para sair. Beleza, vou sair tal data, avisa para o convênio. Segunda coisa, começa a avisar para os pacientes que até a partir de tal data você não vai atender mais. E a minha recomendação é ir falando no tete-a-tete, na consulta, pedir para eles voltarem, e explicar os reais motivos, né? Porque você quer realmente, você preza por uma boa medicina, né? Não acha justo que o plano de saúde paga, os convênios pagam, que você quer focar, né? Você quer ter tempo para você também, você quer ter cuidar de você. Então, historicamente tem dado certo, né? O marketing da verdade, como a gente já falou aqui. Então, é isso. E coragem, tá? Bastante coragem para dar esse salto de fé aí. E aí eu falei que aí você pode fazer também uma condição especial por um tempo para eles, né? A outra coisa é que deixa eu subir aqui. A outra coisa sobre transição, você pode fazer aos poucos, tá? Não precisa fazer de forma abrupta, não. Você pode fazer aos poucos. Então, por exemplo, sei lá, começar selecionando alguns planos, né? Os planos que são melhores, excluindo os que são piores, né? Enfim, tem bastante aula, tá, Vanessa, sobre isso. E assim, ó, o legal também de quem está na mentoria, tá, pessoal? Tem a galera da mentoria aqui hoje, é poder a gente falar de especificidades de cada um, né? Então, cada um tem uma especificidade diferente. Então, tem gente que vai ter que fazer uma transição mais abrupta, tem gente que vai ter que fazer uma transição mais tranquila, né? Mais lenta. E aí tem especificidades, a gente pode ir tratando isso aos poucos, tá? Paralelamente a isso, tá, Vanessa, precisa ir colocando os pilares do método em prática, tá? Por quê? Para que realmente, eu até falei disso lá no CVM ao vivo, né? No pós-CVM ao vivo. Os pacientes comparam. Quando você sair do plano, do convênio, dos convênios, muitos dos seus pacientes vão achar assim, nossa, poxa, R$500 numa consulta, as pessoas vão achar caro. Elas vão lá com o seu concorrente, vão lá nos outros médicos e, na maioria das vezes, o atendimento não vai ser tão incrível.
tá? Não quanto o que você vai implementar quando você colocar os pilares, tanto do pré, do intra e do pós-consulta em prática, tá? E aí, não tem jeito, as pessoas vão comparar. E aí ela vai voltar com você, tá? Então, até a gente estava falando, e aí que tem um... Volta o cão arrependido, uma coisa assim. O paciente, ele vai passar por a sua experiência, pode ser que ele ache caro, ele vai passar pelo seu atendimento e depois ele vai, pô, eu acho que eu vou tentar um outro médico aqui, não vou com a doutora Vanessa, não, eu achei caro. Aí vai lá e vai perceber que, na verdade, seu atendimento ainda está barato, frente ao que ela viu em outros locais, tá? Então, é isso. Fabiano está perguntando aqui, como se posicionar melhor no Instagram. Só ver aqui. Show. Como se posicionar no Instagram? Fabiano, primeira coisa, definir o posicionamento, tá? Então, você é infecto, né? Então, dentro da infecto, qual é o nicho de patologias que você vai se posicionar, tá? No Instagram. E aí depois não acaba, tá? Não acaba. A venda não acaba quando o paciente diz sim para o seu pai ou para o seu passo. Depois disso, você vai entregar realmente muito mais do que você prometeu, tá? Para que esse paciente ele realmente tenha resultado e para que ele fidelize e para que ele fale bem de você, traga os pais, traga os irmãos, traga os amigos, e aí o ciclo virtuoso da medicina cresce, tá? E aí o que acontece? Ele vai dar um depoimento para você. Lá onde? Lá no Google, no Instagram, no WhatsApp, e aí você vai fazer o boca a boca virtual como a gente ensina. E aí perceba que é um círculo virtuoso. Quanto mais gente falando bem de você nas redes sociais, no Instagram, no Google, e você impulsionando isso para as pessoas que têm interesse nisso, mais pessoas vão estar entrando em contato com você, mais pessoas agendando, e aí mais pessoas agendando, você vai enchendo a sua agenda, mais pessoas na agenda, mais programas de acompanhamento e passos fechados, procedimentos fechados, mais entrega, né, 10 vezes mais do que o paciente pagou, mais indicações, mais fidelização, daqui a pouco você aumenta o ticket, daqui a pouco você está com lista de espera, daqui a pouco você está duplicando, triplicando seu faturamento, trabalhando bem menos que trabalha hoje. E detalhe, fazendo uma medicina de qualidade, né, tendo tempo para você, para o que é importante para você. Esse é o círculo virtuoso, Fabiano, da medicina. E é isso que vai acontecer com você, meu amigo. Com todos vocês que estão aqui, com todos vocês que aplicarem essa metodologia poderosa, tá? E aí, ó, quanto mais você for produzindo conteúdo e você vai compartilhando, né, os resultados dos seus pacientes, e tem forma de fazer isso, forma ética, né? A gente teve recentemente uma atualização das regras de marketing médico, de publicidade do CFM, então tá muito mais tranquilo agora para fazer, né? Pro médico ético, pro médico íntegro fazer, né? Então, pro charlatão, pro picareta, sempre, não importa o que o CFM faça, eles não estão nem aí. Eles estão lá mostrando antes e depois, identificando o paciente, mostrando o rosto do paciente, fazendo as coisas mais esdrúxulas possíveis. Mas a gente não precisa disso, tá? A gente pode fazer um marketing médico de forma ética, de forma a gerar valor para os pacientes e para quem, inclusive, não se torna paciente, tá? Realmente fazendo uma medicina, um serviço de utilidade pública, né? Boa. Ó, a Alice estava falando aqui, ó, o programa de acompanhamento é que precisa ser bem desenhado. Não tem ideia. Boa, Alice. Fica tranquila que a gente vai te ajudar com isso. Mas, ó, a gente pode começar a falar disso agora. O que a gente olha quando a gente pensa no programa de acompanhamento, tá, Alice? A primeira coisa que a gente olha é para as reais necessidades dos pacientes. Então, o que esse paciente que vive com HIV, que ele recebe, e aí depende também do momento do diagnóstico, né? Mas
ou do momento que ele te procurou, mas o que que realmente ele precisa, né? Então, o que que eu vou medir? Eu vou medir os parâmetros que eu vou medir é o quê? Aí você, para cada especialidade, você mede alguma coisa. E você mede, e é importante você escolher algo que você mede, que o paciente também pode medir, e ele pode olhar aquilo, né? Ele pode perceber que ele está melhorando. Lembra? Percepção de valor, né? Então, eu sei que, por exemplo, você pode medir a carga viral do paciente, né? Você pode medir, mas o que que você pode medir que ele também pode, que semanalmente ele pode olhar ali, sabe? Sei lá, a disposição, né? Não sei. A carga viral e o CD4 é muito objetivo, então são parâmetros objetivos, mas parâmetros subjetivos que sirvam para você e para ele, que ele possa, tipo assim, que você possa acompanhar semanalmente. Opa, peso, disposição, né? Tá com mais energia. Então, e aí, por exemplo, chega lá na sexta-feira e a sua secretária entra em contato. Não precisa ser você, tá? Os programas de acompanhamento não precisam necessariamente ser o médico, tá bom? Pode ser alguém da sua equipe, ou uma secretária treinada, ou algum outro profissional de saúde que você contrate. Então, na segunda, sua secretária manda lá uma mensagem. Oi, dona fulana, oi, seu fulano. Aqui é a assistente da doutora Alicia. Ó, essa semana a nossa meta vai ser aumentar o seu peso em tantas gramas, né? Conforme a doutora colocou aqui. Ou então vai ser melhorar a sua disposição. E aí pode, inclusive, pensar em parâmetros mais subjetivos para a disposição. Então, por exemplo, imagina que o paciente, sei lá, o paciente não está conseguindo subir 3 lances de escada, sei lá, alguma coisa nesse sentido. E na sexta-feira pode botar isso como meta. Vamos botar aqui na sexta-feira, né? A nossa meta é você subir 3 lances de escadas. E aí, na sexta-feira, a secretária entra em contato de novo. E aí, dona fulana, e aí, seu fulano, como é que tá hoje? Como é que tá? Sobe aí na balança e manda uma foto pra gente. E como é que tá a disposição em relação a subir os 3 lances de escada lá? E aí, o paciente vai dizer, diga para a doutora que eu estou subindo o lance de escada, acordei mais animado hoje, estou mais disposto e tá aqui o peso. Aumentei, a meta era 500 gramas, aumentei, sei lá, 600 gramas, 700 gramas, não sei. E aí, o que vocês vão fazer? Comemorar com ele, com ela, sabe? É isso aí, tamo junto, muito bom, né? E é isso, você vai criando. Então, parâmetros objetivos, óbvio, parâmetros clínicos, mas também parâmetros subjetivos para ir fazendo esse relacionamento e realmente criando, né, um vínculo muito, 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 muito forte. E aí, então, o PAI é isso, é você pensar em parâmetros de acompanhamento, é você pensar em conteúdos educativos, né? Então, o que para essa semana seria importante? O conteúdo educativo pode ser em texto, pode ser em áudio, pode ser em vídeo, conteúdo de terceiro, você pode pegar, porque tem muita gente que se auto-sabota, né, para não começar os programas de acompanhamento, que fala assim, eu tenho que gravar muito vídeo para mandar para o paciente. Não, você não precisa. Você pode pegar um vídeo de alguém, sabe, tipo, de uma referência na sua especialidade, no seu nicho aí. No YouTube tem até também pessoas que trabalham com ilustração, com desenho, que deixam uma coisa muito mais, digamos assim, mais lúdica, mais simples para o paciente entender. Então, abre mão de ter que gravar todos os vídeos e qualidade de estúdio, não sei o quê. Não, conteúdo educativo que o paciente realmente vai entender, né, a mensagem e vai aplicar para que ele possa ter resultado, tá? E a outra coisa é você você pode oferecer também, Lícia, serviços extras, sempre pensando nas necessidades desse paciente, tá? Então, por exemplo,
Paciente que vive com HIV, ele não precisa de uma assistência psicológica também? Ele não precisa... o que ele precisa? E aí talvez oferecer alguma coisa extra que realmente o ajude, tá? Não é para esses serviços extras, não é para encher linguiça, não é só para estourar champanhe ou fazer, dar uma necessaire. Não. É sempre sobre mapear quais são as dores do seu paciente certo, do seu paciente ideal, né? Do paciente que você está escolhendo se posicionar para ser o 01 na mente dele, e criar serviços e fazer parcerias e pensar em soluções para ajudar esse paciente, né, a ter o seu problema resolvido. Tá? PAI é Programa de Acompanhamento Intensivo, então é algo mais intensivo, então tipo, acompanhamento semanal, né, dependendo do caso, às vezes até diário, né, e aí depois você tira o paciente do ponto A e leva para o ponto B. Né? Então, e aí você pode para oferecer para o mesmo paciente o passe, que é algo mais eletivo, que é algo mais conservador, algo de manutenção. Porque o que acontece na maioria das vezes? A maioria das pessoas, da maioria dos médicos nem serviço de acompanhamento tem, né? Então, o paciente só vem na consulta, ou então, e aí prescreve o tratamento, faz o procedimento, faz a cirurgia, depois solta o paciente, deixa o paciente solto, o paciente volta para as mesmas condições que fizeram adoecer, aí ele volta para o médico para fazer uma nova consulta pontual, procedimento pontual, e ele não tem uma real transformação. Os programas de acompanhamento intensivo, pessoal, do CVM, a real intenção deles é realmente fazer grandes transformações na vida dos pacientes, sabe? É você tirar o paciente do buraco, do ponto A e levar para o ponto B, né? Então, por exemplo, pegando aí a Alicia como exemplo, paciente que vive com HIV, pegar um paciente que está ali com uma doença oportunista, paciente que está desnutrido, paciente que está, né, CD4, carga viral baixa, compensar ele e depois acompanhar ele, ajudando esse paciente a mudar o estilo de vida, a mudar a mentalidade, né, a mudar hábitos para que ele tenha realmente uma vida com mais saúde. A minha intenção para vocês é que vocês realmente ofereçam transformação para os pacientes de vocês. E quando qualquer um de vocês começarem a oferecer transformações para os pacientes de vocês, quando o serviço é valioso, o preço se torna relevante, tá? As pessoas não contestam, não ficam pedindo desconto para comprar diamante, tá? Ninguém pede desconto para comprar diamante, ninguém pede desconto para comprar Ferrari. Ninguém fica pechinchando para comprar algo que para elas é valioso. Vou comprar um jatinho, vou pechinchar. Quanto mais valor você gerar para o seu paciente, maior a percepção de valor, menor mais irrelevante se torna o preço. É muito comum agências que não conhecem o nosso método recomendarem coisas diferentes do que a gente recomenda. Tá? É muito comum, e o que a gente tem recomendado para os nossos alunos é seguir o método. Então, nada de errado, tá? Sei lá, ter campanhas de Google sem nichar. Nada de errado. Você vai ter pacientes, tá? E como eu falei, o Google é muito assim, é muito mais aberto, né? Você, na verdade, uma coisa, inclusive, não impede a outra, tá? Você pode ter campanhas de Google mais abertas, tá? Sem nichar, e pode ter campanhas nichadas. E aí você tem campanhas que vão direcionar, por exemplo, para o seu site profissional, que não é nichado. Você pode ter campanhas direcionando para o seu site do perfil da empresa, o Google Meu Negócio, antigo Google Meu Negócio, que agora é no Google Maps, é o perfil da empresa no Google Maps. E você pode ter um site nichado e fazer campanhas específicas para ele. E aí depois você vai medir o que funcionou e o que não funcionou, entendeu? Então, por exemplo, você vai botar a mesma verba ali. Vamos supor que a sua verba de Google do mês vai ser R$900, um exemplo. Bota R$300 para cada
para cada campanha dessa. E aí depois de um mês você vai ver. Você pode ver, na verdade, depois de uma semana, depois de 2 semanas, mas pelo menos um mês, tá? Roda pelo menos um mês e vai olhar para o resultado. Não só o resultado de número de consultas, mas número de resultado também de número de pares fechados, tá? Por exemplo, o que você prefere? A gente tem N exemplos de alunos que atendiam 100 pacientes por mês particulares, 100 pacientes particulares por mês, e não faturavam o que faturam hoje e trabalhavam muito mais e não geravam o resultado, né, que hoje geram para os seus pacientes. Entende? Então, no CVM, pessoal, não é sobre volume, né? Eu brinco que a gente tem 2 tipos de atendimento médico, tá? O atendimento Fiat, que é volume, atendimento volume, você atende muita gente, né? É um carro mais popular, né? Um carro, sei lá, qual é o carro popular da Fiat agora? Fiat Uno, ainda tem o Uno. E o modelo de atendimento Ferrari, tá? Que você atende menos pessoas, mas se faz um atendimento realmente incrível. Então, por exemplo, na pediatria, você pode atender, sei lá, 10 crianças num turno. Tem gente atendendo até mais, 10, 16, né? 16, 20 crianças no turno, né? De 4 horas. E você pode atender 4 crianças em um turno de 4 horas. Entendeu? A diferença do atendimento é gritante, assim, é brutal. E, obviamente, o preço pode ser brutal. Agora, dessas 4 pacientes que você atende 1 hora cada uma, se você fecha um pai, essa paciente que você vai acompanhar por, sei lá, 3 meses, 6 meses, 1 ano, de forma mais intensiva e depois num passe de forma mais eletiva, concorda que a chance de transformação dessa criança e a chance de transformação dessa família é muito maior? O foco é em quê? Na transformação de seus pacientes. Qual a sua opinião sobre contratar uma secretária estagiária para iniciar, treiná-la para posteriormente efetivá-la? Perfeito. Concordo demais. Muito bom. A Laís fez isso. Ela contratou 2 estagiárias, tá? E aí, ela viu qual que teve uma performance melhor. E aí, depois, dispensou uma e ficou com a outra. Tem a nossa cartilhazinha lá de contratação, tá? Mesmo para estagiária, acho que vale a pena usar. Estou meio travado na questão da secretária, porque atendem uma clínica que não é minha. Estou pensando se devo investir já nesse momento em contratar uma secretária minha. Eu brinco que a secretária é o segundo investimento mais importante para quem aplica o nosso método. O primeiro é o método, o primeiro é o programa CVM, a mentoria. Logo depois do nosso método, o segundo investimento é a secretária. Nem é o marketing, tá? E olha que eu ainda não tenho uma empresa de secretária, eu tenho empresa de marketing. Mas em breve, quem sabe a gente não oferece um serviço de secretariado aí. Tanto remoto quanto... enfim, algo para auxiliar vocês nesse sentido. O que está no forno aí é uma IA, uma secretária médica virtual. Bora ver se vai sair. E a gente, obviamente, vai oferecer para vocês em primeira mão. Então, a secretária não é um custo, tá? É um investimento. Secretária não é um custo, é um investimento. Para quem está no momento de contratar secretária, não contrata secretária sem a nossa ajuda, sem a nossa cartilha, tá? Onde é que está a cartilha? Ela está anexada nas aulas do programa CVM, e quem é da mentoria é só chamar lá a nossa equipe que a gente manda rapidinho para vocês lá, tá? E para quem é do programa CVM, está no módulo de Clínica que Encanta lá anexado o material complementar. Se você não achar, aí você manda um e-mail para a gente, para o nosso suporte, e a gente te envia, tá?
Não, Helena, não funciona treinar a secretária da clínica, tá? Contrata uma para ti, mesmo que ela fique home office, tá? Mas ela vai cuidar melhor do teu paciente, tá? A secretária da clínica atende muita gente. A gente fala que nós somos seres de hábitos, né? O ser humano. Então, se a pessoa está ali sendo treinada para atender paciente de convênio, né? Se ela está atendendo volume, é difícil, sabe? Não tem como apertar numa tecla, agora eu vou atender modus operandi de volume, vou entrar no modus operandi de experiência, sabe? Então, a sua você vai treinar em todo o padrão CVM, tá? Inclusive, a gente tem um curso também de secretária para você dar para ela assistir, essa que você vai contratar, tá? Para que você faça reuniões, para que você treine ela, para que você dê feedback, que você estruture os POPs, né, os procedimentos operacional padrão, para treinar ela em cima disso, para você passar para ela a cultura de como que você quer que seu paciente seja atendido, né, seus valores, o que é inegociável. Então, tudo isso você não vai conseguir em clínica de terceiros, secretário dos outros, tá? Passou mais algum aqui? Acho que é isso. Ah, tá. É possível fazer um pai para doenças agudas? Pai de um mês? Total, Larissa. Total, tá? É sim. O pai, a premissa dele, o fundamento é intensivo. Programa de equipamento intensivo, como eu falei. Então, 4 semanas você pode estipular contatos mais próximos, né? E realmente fazendo analogia com a UTI, né? A UTI o que é? É cuidados intensivos, né? E aí o paciente compensou, opa, agora pode ir para a enfermaria. Aí é como se fosse a UTI é o pai, o programa de equipamento intensivo, o passe é como se fosse a enfermaria, e depois quando o paciente mudou hábitos, está muito melhor de saúde, acompanhou com você por 1, 2 anos, 3 anos que seja, aí você pode, né, dar alta, ou ele mesmo pode dizer, doutora, agora a partir daqui eu me sinto à vontade para seguir, e aí se eu precisar, eu volto, eu agendo a consulta de novo. E é isso, entende? Então os programas é como se, fazendo essa analogia, né? O pai é o CTI, o passe é a enfermaria, e depois, passando por isso, aí você pode dar alta para ele seguir a vida dele, fora do hospital, fora dos programas. Eu ainda não consigo traduzir para alta para ele seguir a vida dele. A Síria que está ouvindo. Que mais? O que você diria para quem quer iniciar o PAI, né? Quais produtos funcionam melhor na sua experiência? O que funciona melhor é você fazer o que eu falei ali. É você quais são as dores do seu paciente, né? O seu tratamento, por si só, ele causa dor, né? Então, falando do paciente que vive com HIV, para a Alice aí, né? Paciente que vive com HIV, quais são as dores que ele tem? Então, o próprio tratamento para HIV tem dores que quando o paciente submete, ele é submetido a dores, como, por exemplo, isso não só para o paciente HIV, mas para todos os pacientes que têm doenças crônicas. Tomar remédio, né? Tomar remédio para o resto da vida é uma baita de uma dor. O que você pode fazer, o que você pode pensar no seu programa de acompanhamento intensivo, no seu passe, para amenizar essa dor? Não é que você vai resolver, não é que você vai tirar toda a dor, mas o que você pode pensar para amenizar? Uma coisa, por exemplo, que pensando nos pacientes que vivem com HIV, viu, Lícia? Eu não sei se você ainda está aí, mas talvez criar uma comunidade para as pessoas, uma comunidade mesmo que seja online, sabe? Para você fazer encontros, para que eles possam trocar ideia, sabe? Para que eles possam se ajudar. Não só a médica para o paciente, mas os pacientes possam se ajudar. E isso é o que está por trás, por exemplo, dos alcoólicos anônimos, que funcionam muito bem, né? Enfim, a importância do
Importância do grupo, importância de você pertencer a um grupo, né? Que tem as mesmas dores, os mesmos sonhos, né? Então isso é algo muito relevante para ser colocado nos programas de acompanhamento, ou nos passes, ou nos dois. E não só o médico está ali presente, mas ele entra como moderador, sabe? Alguém que organiza, alguém que cuida, mas os pacientes se ajudam, os pacientes trocam, os pacientes têm um lugar seguro para eles trocarem, né? Ideia. Então, o pai, essa comunidade é um baita entregável para todos os pais, principalmente pacientes com doenças crônicas, tá? Quem está fazendo isso com maestria é a Ana Cristina Issa. Ela faz lá encontros para as idosas dela, né? O que eu recomendo para todo mundo tá lá, inclusive lá nas 3 fases do CVM, né? Dentro do programa CVM. A primeira fase é aumentar o número de pacientes, aumentar faturamento, né? Não investir em estrutura inicialmente. Então, cara, se você conseguir aí chegar nos 25k mês por uns 6 meses, né? Seguidos, ou 3 meses seguidos, aí vai depender também da especificidade de cada um, né? Se tem reserva ou não, se tem outros vínculos ou não. Mas eu não me endividaria, né? Eu aplicaria o método. Vou dar um exemplo, tá? Luciana Barberino, ela esse ano provavelmente vai bater, já bateu 50k várias vezes, né, no ano, vai se aproximar dos 500 mil aí de faturamento anual, e ela ainda está atendendo coworking, porque o consultório dela está em reforma. Então, é um exemplo real, tá? A Tami demorou também uns 3 anos para poder investir na clínica própria. A Ana Cristina, uns 2 ou 3 também. Então, aí também depende do perfil de cada um, né? Talvez, eu estou falando que hoje eu não investiria em estrutura, mas aí tem a dor de cada um. Por exemplo, tem muita gente que acaba indo para um financiamento porque não está conseguindo organizar como gostaria. O coworking não é tão bom quanto os pacientes estão reclamando, os pacientes não estão voltando, e aí a pessoa já está incomodada de uma forma que ela quer saber, eu vou logo para o meu lugar, para o meu canto. Natasha, por exemplo, fez isso. Muitas pessoas fizeram isso, né? Os coworkings acabam que chega um momento ali que tem um teto, né, de encantamento, e aí os colegas acabam, né, ou por um incômodo, ou por realmente porque tem um perfil mais arrojado, né, ou porque tem um sonho no teu local próprio, acabam dando esse salto aí e ir para o próximo nível, tá? Mas se você ainda não está faturando pelo menos 25 mil por mês aí, de forma mais ou menos regular, eu não recomendaria ir para um espaço próprio antes disso, não. É totalmente possível, tá? Você aplicar os pilares do CVM, tá? Estruturar os programas de acompanhamento, focar numa consulta incrível, ter uma secretária, treinar a secretária, bonificar a secretária, aplicar o marketing, né? Instagram, Google, networking, né? O boca a boca virtual, e com isso chegar no faturamento recorrente aí de 25 mil, pelo menos, e fazendo uma reservinha, tá, desse dinheiro, e aí em seguida dar o salto de fé para a clínica que encanta. Eu iria para a mentoria, tá, antes de investir em estrutura, mas eu sou 150% suspeito. É comum receber muitos nãos no início, não tenho certeza se meu pai está alinhado com o preço da realidade da minha região do Caribe, do Ceará. Meu pai está com 5 vezes o valor da consulta. Rafael, é comum, tá? A gente até brinca que a gente, no desafio de pai, a gente fala assim, vai lá atrás dos seus primeiros 10 não. Né? E então é normal,
Segunda coisa, o programa para o paciente é algo novo também, tá? Você pode, como eu falei, perguntar para os pacientes, para esses pacientes que você ofereceu, vale a pena a secretária entrar em contato com... Para esses que você ofereceu que disseram não, vale a pena a secretária entrar em contato e perguntar, né, se realmente foi uma questão de preço, né, ou se o preço, por exemplo, se o preço fosse menor, você fecharia, né? Então, aí, o que você pode fazer, tá, Rafael? Alguns alunos estão fazendo isso. Você pega esse pie completo e quebra ele, né, e diminui o valor, entendeu? Então, 5 vezes o valor da consulta, vamos supor que é R$ 2.500 o teu pie. E você está entregando, sei lá, 3 meses de acompanhamento. Cara, oferece diminui o serviço, diminui a entrega. Ou diminui o número de consultas, ou diminui o tempo de acompanhamento, e diminui o preço, e aumenta o parcelamento. Oferece pagamento via cartão de crédito, tá? E testa, tá? Agora, tem outra coisa. Vender não é uma habilidade nativa do médico, né? A gente precisa treinar vendas. Então, é algo que no início você vai tende a receber muito mais não também por isso. Porque a gente tem técnica para vender. Muitas vezes a gente, como médico, a gente não treinou para isso, né? Então, por isso mais uma recomendação para você vir treinar com a gente na mentoria, se você ainda não tiver. Acho que você é aluno do CVM, se eu não me engano, né? Então, vem para a mentoria que a gente treina lá direto técnica de vendas, tá? Porque a gente sabe que marketing e vendas vão aumentar o faturamento de vocês. Então, a gente está sempre trazendo, né, isso à tona, né? Momentos para treinar conhecimentos e também treino para isso. Qual que é a diferença do nosso curso, do nosso programa para a nossa mentoria? É muito simples. O nosso curso é muito mais focado em você ter acesso ao conhecimento. Você vai aprender técnica de venda, por exemplo. Agora, a diferença para a mentoria é que, além de aprender, você vai... até porque todo mundo que está na mentoria tem acesso ao programa, aí você também vai ter a possibilidade de treinar, tá? Treinar e receber feedback. Essa é a diferença para a mentoria, tá? Então, muitas vezes você está fazendo, e às vezes um ajustezinho, Rafael, que você recebe de um feedback que eu ou algum outro mentor vai te dar, seja no encontro ao vivo, seja no grupo, seja numa oficina, você já, no dia seguinte, já apresenta de forma diferente e a taxa de sim começa a aumentar. É muito comum a gente ver isso nos nossos alunos, né? Tipo, quando entra na mentoria, de 10 pais que oferece, estava fechando no mês, né? Estava fechando, sei lá, 3, 4. Aí vai passando os meses e essa taxa vai aumentando para 8, 7, 8, 9, tá bom? Pronto. Então, eu já te ajudei aí Você pode treinar a forma de oferecer, né? Então, aprender mais sobre gatilhos mentais, identificar as objeções. Então, se a objeção de preço, né? Se o preço é uma objeção, como é que você quebra a objeção de preço? Uma das coisas que a gente ensina é a ancoragem, né? Então, fazer muito bem a ancoragem, né? Comparar com coisas que o seu pai com outras coisas que muitas vezes nem estão dando tanto resultado, né? Facilitar a forma de pagamento, né? Que mais? É basicamente isso. Se você tiver ancoragem tangível e intangível, né? Então, tudo isso treinar, é algo que você pode aprender, treinar e desenvolver para cada vez mais ficar mestre nisso, né? Maestria. E é isso. E ó, amanhã já dá para usar algumas coisas aqui para atrair, encantar e fidelizar pacientes particulares.